Beleza. A gente tinha visto nas últimas aulas o encapsulamento da classe de pessoa, né? Tratei todas as informações dentro de pessoa, fiz todas as manipulações necessárias dentro da própria classe de pessoa e não deixando as outras classes mexerem com os atributos, até porque os atributos são de pessoa. Então quem tem que mexer é essa classe mesmo. Só que a gente passou bem por cima sobre alguns pontos. Por exemplo, eu falei da instância e da classe pessoa e da questão da instância, que é feita aqui, ó, nesse método, ó, esse new pessoa. Quando eu declaro pessoa sem instanciar, ele já até me dá um erro aqui. Ele fala, ó, a variável da pessoa não foi inicializada. Ou seja, essa variável não recebeu um valor ainda. Eu só defini. Eu defino através do construtor. O construtor é o método que gera um objeto da classe pessoa. Se eu pegar aqui, ele já vai me redirecionar para essa classe. Mas cadê esse cara? Eu tenho método descrição pessoa, get nome, mas esse cara tá que a gente chama de implícito, ele não está claro aqui no código. Mas eu vou deixar um código aqui, vamos pedir para ele gerar logo, para ficar claro exatamente de onde ele está tirando esse código. Quando a gente tem um construtor vazio, ele gera exatamente assim. Ó. Se eu pegar aqui no principal, vai me direcionar para esse cara. Esse cara, como é default, ou seja, é padrão para todas as classes, a gente nem precisa implementar. Mas é sempre bom estar definindo quais são os construtores. Então a gente tem esse vazio que ele só gera o atributo de pessoa. Mas se a gente fizesse o seguinte, vamos supor, toda pessoa tem como padrão o CPF 1, 2, 3, 4. Então vamos colocar aqui ponto CPF 1, 2, 3, 4. Só para entre aspas brincar, vamos fazer assim. Vamos criar uma outra classe aqui. Chama de fluxo secundário de novo. Pra gente não atrapalhar essa classe que a gente tem implementada aqui. E vamos fazer o seguinte. Pessoa, ele recebe new. Pessoa. Print alien. Pessoa ponto get. Get não. Descrição da pessoa. Vamos pedir para rodar o secundário e vamos ver o que aquilo lá que a gente escreveu deu como resultado. Porque descrição pessoa ele utiliza o método getCPF. Vamos voltar pro tipo primitivo só pra gente poder brincar aqui. Nome e o data de nascimento. Beleza, vamos pedir para rodar o fluxo secundário de novo. E reparem só, o nome da pessoa não estava definido, então ele colocou nulo. E o CPF da pessoa 1234, que é aquilo que a gente colocou como default. E a data de nascimento também é nulo, porque a gente definiu no construtor da pessoa o valor default de CPF, 1234. Então a gente consegue definir no construtor o que vai ter obrigatório dentro de pessoa. A gente cria um método para gerar o objeto da pessoa e a gente pode até definir regras aqui dentro. Como essa regra dos todo mundo tem um CPF 1234. E vamos supor que todo mundo começa com o nome fulano de tal. Beleza, tem o menor problema. Definir dentro do construtor essa regra, pedir para rodar. E agora, ó, o nome da pessoa é fulano de tal e o CPF da pessoa 1234 e a data de nascimento é nulo. Beleza, então vamos fazer o seguinte. This.data de nascimento, recebe local date time. Ponto. Todo mundo recebe a data atual como data de nascimento. Então vamos pedir para rodar aqui. Nome da pessoa fulano de tal, CPF é tal. E a data de nascimento da pessoa é a data que a gente está agora. Ó, 10/9 às 8h15. Beleza? Então isso que o método construtor faz. Ele gera o objeto e a gente consegue utilizar ele para criar
parâmetros ou informações que a gente considera que é necessário no momento de criar uma nova pessoa. E a gente pode entrar, olha o seguinte, eu não posso criar uma pessoa sem ter um CPF, mas eu não quero que seja fixo o CPF, eu quero que ele venha, no momento que eu estou criando, eu quero que seja obrigatório a pessoa informar o CPF. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar no construtor o parâmetro CPF. Em vez de eu definir aqui, eu vou colocar para receber o CPF. Beleza? E a gente lembra que o CPF tem essa porrada de regra aqui. Ao invés da gente chapar aqui direto no CPF, vamos pedir fazer o seguinte. Falar para ele passar pelo método setCPF da pessoa. Beleza? A questão é que ele levanta a exceção, né? Beleza, vamos botar aqui no construtor. Aqui ele já está chorando. Vamos só deixar comentado aqui por enquanto. Opa. Fazer um comentário com barra asterisco. Asterisco barra. Beleza. Vamos voltar aqui para o fluxo secundário, que é o que importa. E aqui chegou. Quando eu estou criando a pessoa, agora eu não tenho mais o construtor vazio. Lembra que a gente sobrescreveu? A gente colocou. A gente sobrescreveu não. A gente pegou o construtor vazio e forçou que tinha um parâmetro CPF. Então aqui a gente precisa informar um CPF. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pedir para rodar o fluxo secundário. Nome de pessoa fulano de tal, o CPF é aquele que a gente informou e a data de nascimento é tal. A gente não consegue agora gerar uma pessoa, tanto que no fluxo principal deu ruim, sem ter um CPF informado. Então a gente consegue garantir isso pelo construtor. O único construtor que eu tenho dessa classe precisa do CPF. Então agora toda vez que eu for gerar uma pessoa, eu não posso gerar vazio. Eu já tenho que informar o CPF. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse trecho aqui. Vamos colocar aqui. A gente precisa também de criar o scanner. O scanner é o objeto que lê do terminal, né? Beleza. Aqui, em vez de jogar essa variável, vou jogar o variável pessoa. Pedir para rodar o fluxo secundário de novo. Vamos colocar o CPF 5896. E ele levantou a exceção. Por quê? Porque dentro do construtor de pessoa, ele passou pelo método setCPF e dentro do setCPF fez a validação. Então ficou bem mais enxuto o código aqui. Eu criei o construtor e eu forcei, ó, toda vez que eu criar uma pessoa, eu preciso do CPF. Beleza. Então a gente tem isso. Qual que é a vantagem? A gente vai garantir que a pessoa sempre vai ter o CPF. A gente nunca vai ter um caso de uma pessoa sem CPF. A gente consegue criar isso dentro do construtor. Mas beleza. Vamos colocar aqui o nome. E a gente coloca aqui para ele receber o nome. Ó. Recebe o nome que veio de parâmetro. Beleza. Agora fluxo secundário. Quebrou. Ele precisa também ter o nome. Que eu tenho que criar. O nome da pessoa. E aqui eu informo o nome. Beleza. Agora a única opção que a gente tem de construtor precisa do nome. Vamos rodar aqui. Beleza. Agora está funcionando direitinho. Ele precisa do nome e do CPF. Mas suponho que talvez, pode até inicialmente não ser. Vamos fazer o seguinte. Em vez de eu fazer essa regra, eu vou fazer a questão lá da data de nascimento. Eu preciso daqueles campos lá da data de nascimento para definir. Ó. O dia de nascimento, o mês e o ano. Beleza? Então aqui eu vou pegar esses caras todos aqui e jogar para o set a data de nascimento. Esses caras aqui. Beleza. Agora eu estou forçando que, em vez de eu usar esse daqui, posso já usar o this ponto. Elemento pronto de data de nascimento. Beleza. Então aqui eu forcei de novo. Ó. Na hora de eu criar essa pessoa, eu preciso daqueles campos da data de nascimento. Porém, pode ser que eu não sou obrigado a informar a data de nascimento. E aqui, pelo construtor, eu estou obrigando a ser informado. O que acontece? Eu deixo o meu código, sempre que eu for mexendo no construtor, ele vai ficar forçando eu alterar o código. Você está vendo aqui que o fluxo secundário toda hora tem que mexer? O principal vou ter que atualizar ele também. O que acontece? Poderia ter uma opção num construtor que só recebe o, o nome e o CPF e uma outra opção que tenha já a data de nascimento. Pronto. Posso criar esse carinha aqui, ó. E a gente volta para aquele código que a gente tinha antes.
This ponto, data de nascimento, recebe. Local date time, ponto. Não. Então o que acontece? Agora ele já voltou a funcionar. Quando eu uso esse método que passou o CPF e o nome, ele chama esse construtor aqui, que define a data atual. Quando eu utilizo, vamos copiar daqui, o construtor com os três campos, que é o dia, nascimento, mês, nascimento e ano, nascimento, ele já vai chamar o construtor que tem a criação da data de nascimento certinho. Vamos testar esses caras? Vamos pegar aqui primeiro pessoa. E data de nascimento. Reparem só. Eu gerei dois objetos de pessoa. Um simples, que vem com a data de nascimento informado, e outro que não veio com a data de nascimento informado, que vai gerar a partir da data atual. Então vamos colocar aqui pessoa e pessoa, sem data de nascimento. Vamos pedir para rodar aqui com o Java Application. Você aperta a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Nome da pessoa. Carlinhos. De nascimento 2000. Beleza. Então o primeiro que pede a data de nascimento, ele gerou a partir das informações que a gente deu. 1 de 2000. Mas aquele que é o segundo, pessoa sem data de nascimento, gerou a partir da data atual mesmo. E eu tive dois construtores e os dois construtores tinham as regras deles. Então tem o primeiro que gera uma data de nascimento e o segundo que pega a data atual. E eu posso livremente ter os dois. Ao mesmo tempo que eu posso livremente ter um construtor, que eu vou até pedir para a ideia gerar aqui para mim. Source. Aqui. Estou usando campos, nenhum. Estou vazio. E aí eu posso voltar pro código da principal aqui, da maneira que era antes. Tá vendo que o pessoal agora, o construtor vazio, chama esse método aqui vazio. O pessoal que tem os parâmetros, o CPF e o nome, chama esse. E o que tem os três vai fazer o fluxo completo. Então posso ter essas alternativas de construtores. E assim, ter o código da maneira que eu quero. E vai atendendo as regras de negócio da maneira que eu quiser também. Então ter essa flexibilidade dos construtores é algo importante. Beleza? Acredito que a aula deixou bem claro alguns pontos. Mas se ficar alguma dúvida, é só me chamar ou mandar comentário, ou aqui mesmo no escritório, quem tiver capacidade de vir. E é isto.